Bom, a ideia desse vídeo já tá no título, né? Eu quero falar um pouco sobre faculdade, como um cara que se formou e sabe que tem muita gente que acabou de ter o ensino médio, fez o Enem, logo mais saem as notas de diversas faculdades, apesar que eu acho faculdade privada, faculdade... como é que é o nome? Faculdade não pública, já seja a maior parte das notas. E o SISU daqui a pouco começa também, já, né? Começa toda aquela loucura pra decidir se vai fazer faculdade ou não, porque faculdade é um bagulho extremamente caro, não é barato. Eu acabei de notar que eu estava, em vez de ficar olhando pra essa câmera aqui, eu estou olhando pra outra, porque sim, tem duas câmeras aqui pra mim. Eu tô utilizando agora pra poder gravar o meu celular. Tô utilizando o melhor dos dois mundos. Tô usando meu microfone aqui pra poder gravar o áudio e pra poder ter uma referência de imagem quando eu tô gravando também um vídeo mesmo, que tá aqui embaixo, que eu uso a minha webcam. E aí fica uma confusão violenta, porque eu preciso, tem duas câmeras apontadas pra mim, eu não sei qual que tá certo. Mas agora eu já sei qual é. Faz que eu não consigo nem mostrar onde tá pra vocês, porque... doideira. Mas esse aqui, cara, é um vídeo só pra poder falar um pouco sobre a minha experiência de faculdade. Como que foi meus 4 anos de faculdade, embora 2 tenham sido de pandemia, ainda assim eu me vi muito na faculdade, eu tenho muito o que falar. Me formei, vai fazer 2 anos esse ano, né? Me formei em 2022. 2022 foi meu último semestre, que eu... final de 2022 foi meu último ano, na verdade, né? E passei por muita coisa lá, e pude aprender muita coisa também. E em especial, eu tenho uma vivência que poucas pessoas têm, mas eu quero comentar. Eu tenho uma vivência de um cara que literalmente saiu do ensino médio e foi direto pra faculdade. Literalmente. Tanto que eu entrei na faculdade com 17 anos. Eu entrei na faculdade menor de idade. Me formei com 21. É loucura, mas é verdade, tá ligado? Me formei com 21, isso é muito louco. Eu, de verdade, não conheço nenhuma outra pessoa que se formou com 21 anos, eu não conheço. Conheço gente que se formou com 22, mas com 21 eu não conheço. E eu quero comentar sobre isso, tá ligado? Em especial, eu não quero falar sobre dados, eu não quero falar sobre dados muito específicos, até porque se você for ver os dados sobre faculdade, você vai ficar um pouco triste e depressivo. Eu não pesquisei, mas eu já sei já boa parte desses dados, porque vira e mexe aparece pra mim, às vezes alguma pessoa comenta, minha mãe comenta, alguém comenta, e eu acabo ficando, caralho. Eu vou só comentar um dado que é um pouco triste, é um pouco problemático, mas demonstra como que hoje em dia tá a faculdade e o que acabou se tornando. Ó, esse dado aqui, tô puxando de cabeça, eu não anotei, mas eu me lembro mais ou menos a base. De 2012 até 2022... o número de pessoas que se formaram na faculdade, se formaram assim, que entraram em 2012, se formaram até 2022, é aproximadamente 40%. E isso demonstra muito um problema grande que a gente tem sobre faculdade. Que é um problema que eu quero falar um pouco mais aqui neste vídeo. Muito bom dia, boa tarde e caralho, eu derrubei coisa. Vai dar pro seu lugar. Eu sou Vinícius Duarte, cara. Eu sou aqui o cara que vos fala, o cara que é formado, o cara que é graduado em design de interiores, uma formação de 4 anos pela Faculdade de Belas Artes. Eu até pegaria o meu diploma, só que eu não tenho um diploma físico. Mas eu acho que eu tenho uma coisinha que pode servir. Cadê? Tá por aqui? Não tá, não sei onde é que eu coloquei, que é o canudo de quando eu me formei. Mas se quiserem ver lá, tá no meu Instagram, tem lá a foto da formatura. Inclusive o pai tava gato demais, tá? Então, é isso, mano. Eu entrei na faculdade logo depois do ensino médio. E eu tive alguns choques. Eu vou começar pelo primeiro, que é... faculdade não é colégio. Esse daqui é muito específico pra quem tá no ensino médio, pra quem tá terminando o ensino médio, pra quem tá entrando no terceiro ano, ou quem acabou de sair. Quando você entra na faculdade, você tem certas diferenças que não tem no colégio. Eu vou citar um exemplo que é uma coisa muito comum de quem estuda na faculdade, que eu fiz muito, mas que quando eu parei pra notar essa nuance, eu fiquei, cacete, é verdade, é diferente, né? Que é você sair da sala de aula sem falar com ninguém, foda-se. Isso acontecia muito, porque às vezes você, quando estuda na faculdade, sabe, normalmente a faculdade é corrida, normalmente quem estuda na faculdade trabalha, vai fazer outras coisas, tem estágio e tal. E às vezes acontecia que eu não conseguia almoçar, não conseguia almoçar pra faculdade direto, pensar, não, pô, vou assistir a primeira aula, depois do intervalo eu como. Isso acontecia muitas vezes que não dava. Aí no meio da aula eu já não tava conseguindo me concentrar no que a professora tava falando, eu só, não, mano, vou descer pra cantina lá, vou lá na pastelaria ali próximo, ali na rua e depois eu volto. Isso é o tipo de coisa que é impossível de acontecer no colégio. É impossível isso acontecer no ensino médio. Mas na faculdade é algo extremamente comum, porque você ali tá pagando por isso. E o professor de faculdade, ele não tenta impor alguma coisa na sua vida. Se você quiser aprender, você vai aprender, mano. Inclusive uma dica que eu dou, tá até aqui, né, mas eu vou já falar agora, que é sobre a questão de você pegar amizade com professores. Isso é uma coisa muito importante mesmo, cara. Quando a gente fala de professor de faculdade, a gente não tá falando só de professor de colégio. Claro, você pegar amizade com professor de colégio também é muito importante, porque é alguém que entende muito, alguém que pode te auxiliar, que é normalmente o professor do ensino médio é o mesmo ali do fundamental, então você já pega uma amizade muito grande, então ele te conhece muito. Então se você tiver alguma oportunidade que achar que tiver a sua cara, ele vai te indicar. Mas na faculdade ainda mais, cara.
Você ser um cara que vai lá, se dedica, que vai lá falar com o professor e fala assim, puta professor, eu tava querendo aqui uma oportunidade de estágio, mas eu não tô conseguindo. Você sabe alguma aí, alguma indicação? Sabe alguma área, às vezes, que eu posso seguir, atuar? Às vezes que ele indique uma empresa que pode servir melhor pra você, que faça mais sentido, que às vezes você tá pensando em ir numa empresa mais X. E ele fala, não, pô, essa outra empresa aqui tem mais a ver com a sua cara. Vou tentar falar com meus amigos dentro da empresa pra poder te indicar. E isso é muito importante, de verdade. Isso é muito importante. E eu sinto que eu usei muito pouco, porque eu tinha acabado de sair do ensino médio. Eu não tinha a cabeça que eu tenho hoje. Eu era muito moleque. Era um pivete que eu tava na faculdade. Era um pivete. Isso é o que muito acontece na faculdade. Gente muito nova tem a tendência de você ir pra faculdade e achar que é só você poder ir pra balada, ir pro boteco e que der na esquina da faculdade. Isso é outra coisa que sempre tem do lado de faculdade. Você sempre vai ter um boteco do lado. Sempre. Também vai ter gente fumando maconha. É verdade. Eu posso fazer. É mais eu que estou na faculdade de artes, enfim. Mas assim, eu acho muito importante você ir pra você poder conhecer áreas. Porque quando você tem a minha idade, por exemplo, que eu entrei na faculdade, eu tenho 17 anos, você não tem muita noção do pra onde você quer seguir. Mas sincero, eu já tenho 22 e eu sei tanto quanto eu tinha quando 17. Eu sou muito indeciso em relação a isso, o que eu quero seguir daqui pra frente. Portanto que eu nem gosto de me decidir. Isso é uma pergunta que eu tenho evitado muito. Mas quando você tá lá na faculdade, você tem contato com muitas profissões. Como eu tava numa faculdade que é uma faculdade de ponta das artes, eu conhecia muita gente, às vezes, que tava no estúdio de música, na marcenaria, que tava ali no estúdio de realidade aumentada. Eu conhecia muita gente por ali, muita gente de muitas áreas, e gente que eu peguei amizade, porque é importante, eu noto isso aqui, eu já falei isso, eu vou repetir. A amizade é o principal ponto que você pode ter e deve ter na faculdade. Porque esses contatos são o que vai, às vezes, te indicar, o que às vezes vai te auxiliar no seu processo, na sua área profissional. Então, por favor, vá conhecer gente. Muitas vezes não vá também com segunda intenção. Quer dizer, às vezes também você vai. Eu nunca fui, mas tem gente que vai. Para também, quando você está na faculdade, você aprende muita coisa além da profissão. Pô, outros professores mesmos me ensinaram coisas que são úteis para mim na minha vida pessoal hoje. Coisa sobre organização. O orientador do TCC me falou que eu uso muito hoje em dia, que é prático, é útil, faz sentido pra cacete, me ajuda a manter tudo mais ou menos organizado. Vou colocar um ponto aqui que eu acho que realmente é interessante, mas não muito. Não é tanto coisa de faculdade que eu tô querendo dizer. É contato com pessoas que já estão na área que você tá atuando, no caso, né? Você tá estudando. Isso realmente tem, porque normalmente quando você é um calouro, você acaba conhecendo muita gente que tá um pouco mais à frente no semestre, principalmente às vezes gente que pega ADP, e essa galera muitas vezes pode te ensinar coisas sobre a área, pode te mostrar, e aí você já vai mais ou menos tocando se é aquela área ou não. Mas isso daí normalmente acontece muito no LinkedIn, porque você pode perguntar muitas vezes. Uma amiga minha até falou isso quando tava apresentando pra faculdade, que, pô, manda mensagem pra quem já é da área, pra quem já estuda, onde tá a faculdade, tá querendo ir pra poder pegar informação. Às vezes, realmente a pessoa não vai odiar, a pessoa vai te dar um abraço, vai falar assim, não, ó, tal faculdade tem tal coisa aqui, tem tal coisa ali, mas tem esses pontos positivos, esses pontos negativos, tal. Como eu já fiz pra uma galera quando me perguntava da Belas Artes. Muita gente me mandou mensagem perguntando, pô, como é que é a BA, cara? Como é que é a graduação de design de interiores? Aí aproveita e já pergunta, pô, como é que é as outras graduações de design? Vai perguntar muito. E pô, mesmo se você tiver timidez, cara, eu entendo que é uma coisa difícil. Eu não tô diminuindo o que você tá sentindo, tá? Eu sei que é difícil. Mas você tem que tomar um passo às vezes, tá ligado? Às vezes é você mandar uma mensagem, às vezes você tomar coragem mesmo. Infelizmente, é isso. Não é fácil, eu sei, mas é importante você poder conseguir se decidir. Porque às vezes uma resposta dessa que uma pessoa vai te dar vai dizer completamente qual que é o rumo você vai tomar. Às vezes a pessoa, você tá querendo tomar uma faculdade X, e aí a pessoa fala, puta, mano, essa faculdade aqui é uma bagunça, essa faculdade aqui, ela só dá problema, todas as máquinas sempre tá ruim. Mas aí eu vou dizer também uma outra coisa aqui, sobre experiência de faculdade. Eu estudei na Belas Artes, como eu disse, é uma faculdade de ponta de arte. Mas mesmo assim, aquela faculdade, o que deu de dor de cabeça... Puta que pariu, não tá escrito. Mas ainda tem uma faculdade de ponta, como eu disse, estúdio de música, estúdio de marcenaria, tinha ali estúdio de realidade aumentada, tinha ali estúdio de fotografia, tudo ali num único prédio. E isso tem um valor muito grande, poucas faculdades têm isso. Ah, os outros pontos aqui, nossa, eu não falei nem metade dos pontos. Porra! Ah, isso aqui é verdade, isso aqui também é outro ponto. Você fazer faculdade é um excelente ponto de virada, para às vezes uma profissão que você já tá, para poder alternar. Porque por tudo que eu falei, que é uma área muito grande, muito fácil de poder fazer contatos, às vezes você tá numa área, digamos que você é um engenheiro civil, mas você quer mudar para, sei lá, para um marketing, você quer trabalhar na área de marketing, quer tanto ser um comunicador, às vezes um editor, às vezes, sei lá, coisa da parte gráfica. Quando você vai fazer uma faculdade, você tá em contato com professores que podem te auxiliar nessa mudança, às vezes indicando em algum estágio, em alguma empresa, às vezes te indicando ali pessoas pra você poder conhecer que pode te apresentar outras, que vai te apresentar outras, que vai te apresentar outras, até virar um grande esquema de pirâmide. Só que pirâmide é do bem, pirâmide que faz parte da vida e que todo mundo deveria ter, que é contato, capital social.
Essa palavra, já falei isso em outro vídeo, mas ela é útil, então vou utilizar. Existem profissões que, infelizmente, você vai ter que fazer faculdade. Eu falei aqui de engenharia, você não vai conseguir ser engenheiro sem ter uma faculdade, irmão. Não é uma questão de querer, não é uma questão de capacidade. É uma questão que tu tem que ter, assim como médico. Você também não tem que tentar fazer sem ser médico sem, né, porra da faculdade, não dá. Faculdade não é garantia de emprego, tá? Essa é uma coisa difícil de se falar, mas é verdade. Você tá formado não é exatamente um ponto diferente. Você não é exatamente o ponto fora da curva, em especial se você estiver num grande polo como São Paulo e Rio de Janeiro. Porque por mais que o número de pessoas formadas no Brasil seja muito pequeno, não é um número raro. Existem muitas pessoas que se formam por dia. Pô, ali na Belas Artes, cerca de cada formação de arquitetura, se eu não me engano, no meu ano foi em torno de 400 pessoas. No meu ano. A minha turma de design interiores tinha ali 15 pessoas que estavam na minha turma, 13 se formaram. Por mais que seja um número muito seleto, percentualmente, ainda é um número muito grande. Então, se você quiser realmente ser um profissional foda, você tem que começar a fazer curso, você tem que ir atrás de aprender coisas por fora, você tem que ir atrás de ter esse networking que eu tô falando na porra do vídeo todo. É muito mais do que você só tá lá na faculdade e você já é o foda. Fora que também existe uma coisa muito importante que muita gente acaba tendo, que é um ponto de segregação, mas é complicado de se falar. Que cada faculdade é uma faculdade. Você estudar numa Belas Artes é diferente de você estudar na Unip. Eu amo a Unip, acho uma faculdade muito acessível, uma faculdade muito prática. Tenho muitos amigos que estudam lá, adoro de verdade. Mas a gente tem uma sala de realidade aumentada lá na Belas Artes. Tem um VR lá. Você tem palestrantes gringos vindo pro Brasil exclusivamente pra você dar palestra na Belas Artes. Você fica de frente para a SPM, que é outro polo gigantesco do Brasil. Nós temos pessoas ali gigantescas que se formaram. Nós estamos falando de uma faculdade de quase 100 anos de idade. Estamos falando de uma marcenaria que tudo que você precisar tem lá. Pode não ser da maneira mais eficiente, pode não ter muitos problemas, como tem, mas só que tem. Você pode fazer impressão 3D na Belas Artes. Você pode utilizar uma router. Você percebe? Tem muita coisa. Tem muita coisa que, infelizmente, eu não tô falando exatamente da Unip, eu tô falando assim de uma faculdade mais simples, você não vai ter. Porque não sei exatamente a Unip, porque eu não conheço ninguém que realmente chegou a utilizar esse tipo de área, esse tipo de coisa, eu não conheço. Eu imagino que faculdades um pouco mais baratas, por ter mesmo essa questão de valor, porque, porra, é 15 vezes mais o preço da Belas Artes, irmão. É natural que ele também tenha mais coisas, porque é muito mais caro. É muito mais caro. A chance de você conseguir pegar uma bolsa na Belas Artes é 1 entre 1 milhão. Eu fiquei em terceiro lugar e não peguei, tá ligado? Tipo, é muito difícil. E existe essa segregação que, por vezes, é injusta, porque só porque agora é da SPM, é do Mackenzie, que eu vou querer na minha vaga. Pô, mano, não é por aí. Muitas vezes, uma pessoa que se formou numa Unip, numa AMB Morumbi, que inclusive eu amo muito a AMB Morumbi, tá? Eu quase fui pra lá. Tinha 3 opções de faculdade. Eu ia pra uma universidade pública lá no Maceió. Filha da puta, no passeio, era o próximo pra ser chamado, não fui chamado. É a Belas Artes e a AMB Morumbi. Por causa da AMB Morumbi, em especial aquela que tem lá no mall. Eu gosto muito, de verdade. Tem muito carinho por lá, acho muito legal. Mas muitas vezes um aluno que é da AMB Morumbi, cara, às vezes ele pode não ter notas tão boas, mas só que ele se dedica o máximo que ele pode. Porque muitas vezes a pessoa é pai, às vezes a pessoa trabalha de manhã, tem que cuidar do filho, ainda tem que estudar. Enquanto muitas vezes a galera que vai estudar no Mackenzie, uma galera que é sustentada pelos pais, que tem o tempo totalmente livre pra poder estudar, que não tem que trabalhar, não tem que fazer porra nenhuma. Que é foda, porque isso é verdade. Porque a vida é injusta. A vida, infelizmente, não é justa. Por mais que você esteja numa faculdade dessa de ponta, como eu tava, às vezes você vai ver algumas injustiças que é foda, mano. E não é culpa da pessoa, é só que a vida é injusta. Exemplo, eu moro em Pirituba. Pra poder chegar na Vila Mariana, que é onde fica a Belas Artes, são 2 horas e meia de translado, bicho. E aí, e se eu esqueço o meu iPad um dia que é pra eu levar? O que acontece? Eu tomo no cu, porque eu não tenho como ir pra casa voltar. Enquanto tinha gente que estudava a 5 minutos, a pé. E não é que alguém tem a culpa. Nem pode ser. Porque se eu esquecer o iPad, eu tenho culpa nisso. Mas, não é que a pessoa que mora 5 minutos é culpada, não é isso. É só que a vida, infelizmente, é injusta. Infelizmente, esse tipo de coisa acontece. Não tem o que a gente pode fazer. Nossa, terminei o vídeo numa bad, né? Tá, enfim, qual que é a minha conclusão sobre faculdade? O que eu acho, como alguém que se formou? Faculdade é muito mais do que apenas só você tá lá pra poder ir no bar, pra poder fazer amigos padrões entre aspas. Amigos que você só vai levar só amigos de colégio, que são amigos que você gosta, que são ali a galera que às vezes quando você tá com problema, você é o primeiro a pular na bala, mas dificilmente vão ser aqueles amigos que vão ter um emprego legal pra poder te indicar, vai ter ali uma oportunidade que vai colocar o seu nome, mas além disso, se você sair do ensino médio, cara, eu não tenho certeza se é o melhor momento pra você entrar na faculdade. Eu acho que é melhor você seguir por fora, começar a trabalhar um pouco pra poder entender como funciona, sei lá, virar jovem aprendiz, um trainee que seja, alguma coisa.
pra você pegar um pouco mais de noção da vida, porque você precisa ter um pouco mais dessa noção do que a vida é pra poder ir, mas eu ainda acho que vale muito a pena, porque o quanto que você aprende estando numa faculdade é indiscutível. O tanto que eu aprendi sobre coisas sobre arte, tanto que eu aprendi sobre coisas de edição, coisas de formatação de imagem, método de pensamento humano, não tem preço. Tudo que eu aprendi não tem preço. De verdade, não existe algo mais valioso do que a informação que eu peguei. Tipo, informação é sempre a coisa mais valiosa que existe no mundo. Não à toa a rede social vale tanto, porque você tem informação no mundo inteiro. E a faculdade, você tem muita informação muito difusa, informação que você vai utilizar com toda certeza. Pode ser que você não use no trabalho, como falei anteriormente, você vai usar na sua vida pessoal, às vezes só vai ser só uma trivia pra você poder soltar ali na roda com os amigos, mas você vai ter informação pra cacete, você vai ser uma pessoa que vai se destacar. Por mais que você só esteja ali, você vai aprender alguma coisa e alguma coisa vai entrar na sua mente e você vai ficar, caralho, eu nunca pensei por esse lado, mas realmente é uma coisa interessante. E é verdade, esse tipo de coisa acontece muito, mano. Enfim, bati no microfone. Espero que tenham gostado do vídeo. Eu queria falar um pouco de faculdade, por conta que, bom, a gente tá começando a entrar na correria agora, né? A galera começando a se inscrever, pensar mais a fundo o que vai fazer na faculdade, qual que vai entrar, se vai entrar, se não vai. E bom, eu sou Vinícius Duarte. Espero que vocês tenham gostado. Nossa, porque até que bonito. Eu achei que ele tava uma bosta, nem tão tanto, até que ficou legalzinho. Aqui eu me despeço. Valeu, falou e fui!